Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Esse vídeo é um vídeo muito especial. Ontem eu completei 29 anos de idade, é o último capítulo aí da casa dos 20, ano que vem eu já entro nos 30 anos. E eu estou com o propósito de, em todas as datas de aniversário minhas, gravar um vídeo trazendo pontualmente algumas lições, alguns ensinamentos, aprendizados que eu adquiri e venho adquirindo ao longo da minha vida, ao longo da minha trajetória, ao longo da minha jornada. Acredito que isso possa ajudar bastante, principalmente pessoas que são mais novas do que eu, que estão entrando agora na casa dos 17, dos 18 anos. Eu já estive nesse lugar e eu acredito que eu tenha algumas coisas para dizer a vocês, uma certa bagagem que possa contribuir nesse processo de amadurecimento e de desenvolvimento pessoal, tá bom? Então, esse é o vídeo dos 29 anos, eu até anotei aqui algumas coisas que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. No vídeo do ano que vem serão outras coisas e assim por diante. Eu quero poder compartilhar ao longo da minha vida tudo que eu vim aprendendo, trazer determinadas reflexões aqui para vocês, que possa contribuir na vida de vocês também, tá? O Júnior de 2010, de 2012, o Júnior dos 17 anos, o Júnior dos 18, dos 20, não é o mesmo que vos falo nesse vídeo aqui, né? E não será o mesmo no ano que vem, não será no outro ano e assim por diante. O tempo, ele não só passa, como ele nos molda bastante. Então eu não sou a mesma pessoa de 5 anos, de 10 anos atrás. E eu separei alguns pontos aqui pra gente conversar, tá? Queria trazer lições aqui para vocês daquilo que eu aprendi e que eu considero extremamente valioso ao longo desses meus 29 anos. Primeira coisa, aprenda a lidar com os seus erros. A forma como você lida com aquilo que te acontece é uma grande chave para a aquisição de maturidade. Segunda coisa, seja seletivo com o seu tempo. Seu tempo é o seu ativo mais valioso e mais escasso que você tem. Então a gente vai conversar sobre isso. Terceiro, não compare a sua jornada com a vitrine dos outros. Quarto, potencialize os seus talentos, valorize a sua individualidade. Quinto, cuide do seu templo, do seu corpo. É sobre isso que a gente vai conversar ao longo desse vídeo aqui, beleza? Então a primeira coisa que eu queria compartilhar aqui com você é sobre maturidade. E a maturidade, ela é um processo construtivo de lapidação constante da sua visão de mundo, a percepção do mundo e principalmente a percepção que você tem de si próprio, a partir das experiências que você vive, os acontecimentos e a forma como você lida com aquilo que te acontece e também dos erros que você comete. A primeira coisa que a gente vai falar aqui é: aprenda a lidar com os seus erros. Maturidade não é a ausência de erros. Deixa eu te falar uma coisa, cara. A gente não é perfeito. Nós somos seres humanos. Nós somos imperfeitos. Seres imperfeitos. E nós cometemos erros. Entretanto, um erro, ele pode ser enxergado como uma corrente que te aprisiona, uma âncora que te paralisa, ou como um degrau que te eleva. Existe uma via saudável de você lidar com os erros que você comete. Eu falo com propriedade porque eu sou muito sensível a isso. E a minha esposa me ajudou demais e ainda vem me ajudando muito em relação a isso, a forma como eu lido com os erros. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade em lidar quando eu erro, cara. Eu tenho muita dificuldade em lidar quando eu erro. Só que os acontecimentos da nossa vida, sabe? As situações, as circunstâncias negativas, os erros que nós cometemos carregam consigo ensinamentos valiosos. E esta via saudável de você lidar com o erro é uma via que ela não te leva para a autopunição ou para a culpa excessiva, mas ela te leva para um caminho da responsabilidade, de enxergar aquilo como um ensinamento para a sua vida. Então, todos os acontecimentos da sua vida e os erros que você cometer, cara, para analisar. Poxa, o que eu preciso aprender com isso? O que isso está me ensinando? O que essa situação negativa está me ensinando, está querendo me ensinar? Ou, poxa, eu pisei na bola, eu errei.
O que eu preciso aprender para corrigir a rota, para alinhar, para ajustar, para não permanecer no erro? E quando você absorve o erro sob a ótica do aprendizado e extrai o aprendizado que reside nele, corrigindo a rota, você segue adiante mais sábio, mais forte e mais leve. Então, é isso que eu queria dizer para você, porque eu falo com propriedade, eu sou uma pessoa muito perfeccionista, sabe? Mas nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos e a gente vai errar nessa vida. Só que o que você vai fazer com isso? É aí que tá. Como você vai lidar com isso? Quando você lida sob a ótica da autopunição, da culpa excessiva, você fica aprisionado naquilo. Só que existe uma via mais saudável de você enxergar isso, de você lidar com isso. E um erro, ele não deve nos aprisionar, ele deve nos ensinar, ele deve servir como um degrau que nos eleva e não como uma âncora que nos aprisiona. Beleza? Somos imperfeitos. Aceitar a nossa imperfeição é a chave de tudo. Quando você aceita que você é um ser humano e que você falha, olha que interessante isso. Você se aproxima mais daquele que é perfeito. A perfeição é atributo exclusivo de Deus. A perfeição é um atributo exclusivo de Jesus. Só Ele é perfeito, porque se fôssemos perfeitos, então, né? Mas nós somos cheios de falhas, somos humanos, temos o ego, temos muitas coisas. Só que Ele é perfeito e a nossa humanidade é o que nos faz buscar Ele. Reconhecer a nossa humanidade é o que nos faz buscar mais Ele. É o que nos faz nos aproximar cada vez mais dele. E eu falo por experiência própria, tá? Entender e enxergar que você é um ser humano e que você falha e aceitar a sua humanidade te faz buscar ter um relacionamento com ele. Quando você busca ter um relacionamento com ele, olha que incrível isso. Você sente o perdão, você sente o amor, a misericórdia dele e você segue mais sábio, mais leve, mais forte. E aí você vai ficando cada vez mais maduro, cada vez mais sábio. Opa, eu não vou mais cometer esse erro que eu cometi lá atrás. Eu não quero mais permanecer com esse comportamento, não quero mais. E assim você vai alinhando, ajustando a rota e vai seguindo adiante, aprendendo com a vida, e a vida vai te ensinando e você vai ficando cada vez mais sábio, cada vez mais maduro. Só que eu acho que é importante dizer isso, aceite que você é ser humano, que você falha, que você erra, mas absorva o erro, extraindo os ensinamentos valiosos que ele carrega, porque isso vai te fazer crescer como ser humano, tá bom? E o segundo ensinamento é: seja seletivo com o seu tempo. Esse ensinamento é valiosíssimo. Isso tem a ver com ambiente. Grava essa frase. Ambiente modula comportamento. Ambiente, cara, modula comportamento. Seja seletivo com o seu ambiente. Ambiente tem a ver com lugares que você frequenta, pessoas com quem você convive. Sabe aquela frase, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive? De fato. De fato. E isso tem a ver com o uso do seu recurso mais escasso, que é o seu tempo. O seu tempo vale muito. E esse é o conselho que eu dou. Estude, cara. Direcione o seu tempo para a sua jornada de construção, de crescimento. Se você é alguém que quer crescer na vida, que quer prosperar na vida, se você é alguém que quer se desenvolver, que quer realizar, estude muito, trabalhe muito, direcione o seu tempo em coisas que vão te fazer crescer. E ambiente, cuide dele. Lugares que você frequenta, pessoas com quem você convive. Lugares que você frequenta, aqui eu quero puxar um gancho e falar sobre a fase do início, que você está entrando na faculdade, 17, 18 anos, está descobrindo aí as coisas e a sociedade te encaminha para uma falsa ideia, uma falsa percepção de alegria que é momentânea e que é ilusória.
Isso não vai te preencher. Isso não é alegria. Não é, cara. Eu já vivi. Eu já estive. E deixa eu te falar uma coisa. Isso te corrói. Isso te destrói. Isso te atrasa. Isso mina a sua energia. Isso é ilusão. Então, os lugares que você frequenta, preste atenção muito nisso. Eles estão te ajudando, contribuindo para a sua jornada de crescimento, de evolução, de amadurecimento. As pessoas que você tem por perto são pessoas que te impulsionam, que te ajudam. Se você é alguém que quer crescer na vida, que deseja prosperar na vida, que quer evoluir como ser humano, esteja perto de pessoas que vão te ajudar nessa jornada. Pessoas mais inteligentes, pessoas que vão contribuir para a sua jornada de crescimento pessoal, de desenvolvimento, que vão te impulsionar, que vão extrair o seu melhor. Entende? Então é isso. Esse eu acho que é o ensinamento mais precioso, cara, mais precioso. Valorize o seu tempo e cuide do seu ambiente, tá? Isso faz total diferença na sua vida. Depois, não compare a sua jornada com a vitrine dos outros. A gente, principalmente com a ascensão da rede social, tem uma inclinação a comparar a nossa jornada com os pedaços positivos que as pessoas postam nas redes sociais, né? Elas só postam as coisas boas ali e muitas vezes só a aparência, não é nada daquilo. E a gente fica comparando a nossa jornada com o palco dos outros. Entenda uma coisa, você tem a sua jornada, você tem o seu caminho, você tem a sua individualidade, tem o tempo certo para as coisas acontecerem na sua vida, sabe? E você tem as suas habilidades, os seus dons, o seu propósito, o seu tempo, o seu caminho, a sua jornada. Tudo isso, cara, é a sua história. Não se deixe levar por essa comparação tóxica que vai te adoecer e que vai desviar o seu foco, a sua energia e a sua atenção. Canalize a sua energia para o seu propósito e entenda a sua caminhada. Cada um tem sua jornada, cada um tem um tempo certo para as coisas. Simplesmente siga o seu caminho, faça o que é direito, o que é correto. Trabalhe muito, estude muito e canalize a sua energia para aquilo que vai contribuir e agregar para o seu crescimento. Olha só esse aqui. Potencialize os seus talentos. Você tem a sua individualidade, você tem as suas habilidades e Deus confiou a você e a mim recursos que nos tornam únicos, que formam a nossa individualidade. E a gente tem que usar isso. A gente tem que multiplicar isso. Os seus talentos, não enterre eles, multiplique-os. Os talentos que a gente tem aqui, as habilidades que a gente tem, e você tem, eu tenho também. Deus confiou nós para que nós multipliquemos e utilizemos isso para servir. Servir é tudo sobre servir. Tem um livro que chama The Goal Giver, gosto sempre de falar isso, que ele fala que o seu nível de prosperidade está diretamente relacionado a quantas pessoas você serve e quão bem você as serve. Então, eu com 15 anos, eu sempre gostei muito de tocar guitarra, né? Desde os 13 anos que eu comecei a aprender violão, eu ainda toco, mas com 15 anos eu já conseguia ajudar as pessoas com isso. Eu já ensinava violão, ensinava guitarra. Então, o que eu quero chamar a atenção é para você olhar para dentro de si e se valorizar. Às vezes você fica se comparando tanto com o outro, mas você tem coisas tão massas aí dentro, cara. Não enterra. Multiplica isso. Sirva. Então potencialize os seus talentos. Potencialize os seus talentos. Que mais? Cuide do seu templo, do seu corpo. O Joel J, acho que muita gente deve seguir ele. Eu também acompanho o conteúdo que ele produz. Ele tem uma premissa que eu acho muito massa. Ele fala: saúde, família, trabalho, não inverta a ordem. Porque sem saúde, como que você vai conseguir estar ali inteiro para sua família? E nenhum sucesso profissional justifica fracasso na família. Saúde, família, trabalho, não inverta a ordem, né? Valorize aquilo que tem valor.
Valorize aquilo que tem valor. As pessoas, a sua família, quem de fato está ali com você todos os dias, te amando. Valorize essas pessoas. E cuide do seu tempo, cuide da sua saúde física, seja fisicamente forte. Eu gosto muito de musculação, mas você pode gostar de futebol, pode gostar de natação, pode gostar de corrida. Se movimente, entre em movimento, porque, cara, a sua vida é outra quando você implementa o hábito da atividade física. Você vai estar cuidando do bem mais precioso, que é o seu tempo, que é o seu corpo, vai estar garantindo longevidade na sua vida, e todas as outras coisas parece que é uma cadeia. Você fica melhor, mais inteiro, 100% presente, melhora o desempenho no trabalho, melhora a sua presença, o seu estado de presença nos momentos com as pessoas que você ama, e tudo flui. Então, cuide do seu corpo. Seja uma academia, seja uma natação, entre em movimento. É algo que realmente eu recomendo para você. Por favor, comece uma academia, vai correr, enfim. Isso te traz benefícios em todas as áreas, assim, sabe? Em todas as áreas. A nível físico, fisiológico, mental, para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional, inclusive, tudo muda. De fato, eu vi grandes transformações que o esporte, que a atividade física, o exercício físico salva vidas. Grandes transformações eu já vi. Tá, em pessoas que tinham um sedentarismo, eram depressivas, pessoas que tinham hábitos ruins. A atividade física é um hábito maravilhoso que vai ajudar e contribuir para você adquirir outros hábitos também. A alimentação, o sono, você regula e tudo começa a fluir de uma forma completamente diferente. O nível de pensamentos, a qualidade dos pensamentos, isso vai refletir nos seus comportamentos. Cara, é impressionante como a atividade física transforma. E você consegue. A distância entre o desejo e o resultado é a decisão. Então decida. É tempo de construir? É tempo de construir. Seja seletivo com o seu tempo. Direcione a sua energia para aquilo que vai contribuir e agregar na sua vida para o seu crescimento. Pague o preço. Crianças fazem o que querem. Adultos fazem o que é necessário, o que é preciso. Então decida, pague o preço, busque por conhecimento. O conhecimento vai te dar cada vez mais confiança, e aí você vai ver que a distância entre o desejo e o resultado mora na decisão e na ação, no movimento. Beleza? Deus está com você. E confie o seu caminho, a sua vida nele. Ele vai te trazer clareza de propósito. Esse ano eu tive muito isso. Busque relacionamento com Deus, é o último e é a chave de tudo. Busque relacionamento. Eu não estou falando de religiosidade, tá? Mas busque relacionamento com Deus. Conversa com Ele. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Ele vai te guiando, Ele vai te mostrando, Ele vai te ensinando, Ele vai te trazer clareza de propósito. E quando você tem clareza de propósito, ninguém te para, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ano que vem eu pretendo trazer mais algumas reflexões aqui. No vídeo dos 30, dos 31, dos 32, eu espero gravar muitos vídeos. O Antônio que vos fala não será o mesmo Antônio dos 30, dos 35, dos 40, isso que é massa, né? Esse compartilhamento de experiências aí, de vivências e de ensinamentos. Eu espero que tenha agregado de alguma forma. Se agregou alguma coisa aí, se fez sentido alguma coisa que eu falei aqui, deixa nos comentários aí o que mais te chamou a atenção. E tamo junto, até a próxima. Valeu!